Olá, amigos de Ideal Espírita, os colegas do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade de Tramandaí. Estamos aqui então começando a transmitir essa live, me adaptando aqui ainda com a tecnologia. Vocês podem ir nos trazendo aqui alguma ideia, se o áudio está bom, se o vídeo, a conexão, para que nestes momentos de pandemia, nestes momentos de coronavírus, neste momento aonde somos a refletir sobre os valores graves da vida, possamos estar unidos de coração, fortalecendo-nos naquilo que é essencial, naquilo que buscamos como espíritos imortais, arregimentar valores para conseguir, da melhor maneira que nos seja possível, compreender compreender o processo histórico e buscar aqueles valores que, como espíritos imortais, viemos buscar na Terra. Já estamos aqui tendo os nossos primeiros colegas entrando na live, a Sandra Medeiros, né? A Suzy, dando boa tarde a todos. Vocês podem me falar aqui se a transmissão está boa, pois o roteador aqui, pelo jeito, a conexão para mim diz ideal. Então, qualquer coisa eu mudo de lugar aqui e pega melhor. Então, vocês me avisam. E é neste momento, meus amigos, que se faz soar no mundo um convite silencioso, porém muito alto. Silencioso, muito alto aos ouvidos do Espírito. Pois, meus irmãos, conforme os Espíritos têm nos trazido em inúmeras tradições religiosas, desde os hebreus aos hinduístas, os orientais, principalmente dentro daqueles dados mais precisos que os Espíritos nos trazem através de Kardec, já desde a época de Kardec, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, agora recentemente o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, boa tarde, aí todo mundo dando boa tarde, né? O Espírito Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Franco. Estamos passando por uma época muito esperada, uma época de transformação que não seria nenhum fato assim chocante, nenhum fato à parte da história da humanidade e das coletividades universais, porque, segundo os Espíritos nos trazem, de tempos e tempos, a humanidade, a família humana, ela passa então por processos de crescimento, de melhoria nas condições civilizatórias, organizacionais, econômicas, culturais e principalmente morais. Porque é certo que nós não somos mais a mesma humanidade que começou a habitar o planeta lá no período das cavernas, quando deixamos de ser o Pitecântropo erectus para nos tornarmos os sucessores, o Homo sapiens sapiens, em que naquele período do Paleolítico, do Neolítico, né, na pedra lascada e da pedra polida, a nossa maior necessidade era a sobrevivência. Então nós vivíamos guiados quase que unicamente pelos instintos da carne, porque eles são muito importantes. Os instintos da carne, da proteção, né, instintos biológicos, da proteção, da sexualidade, da defesa do bando, eles são extremamente importantes para que a nossa raça, biologicamente falando, pudesse vingar no globo. Então era o período, conforme os Espíritos trazem a Kardec em O Livro dos Espíritos e também no livro A Gênese, em que nós éramos um mundo primitivo, aonde o ser humano se preocupa unicamente com a sua sobrevivência. Mas vemos que isso ainda está muito marcado na nossa memória biológica e na nossa memória como espíritos, porque nós já deixamos essa fase, meus amigos.
Estamos na fase de um período de provas e expiações, aonde já somos mais avantajados do que quando éramos, né, num período mais primitivo. Porém, os instintos da carne ainda imperam sobre nós. Nós já temos uma noção do bem, conforme os espíritos trazem a Kardec, mas os instintos ainda imperam. O mal ainda é mais comum do que o bem. E já era falado há muito tempo, como já houveram outras transições planetárias, em que chegaria o momento, aqueles chegados os tempos, como é falado na Gênesis, capítulo 18, na Gênesis de Kardec, em que seriam chegados os tempos. E Kardec fala, então, que isso não é nenhuma colocação esdrúxula, não é nenhuma colocação marcante, mas cada vez que a humanidade está pronta para dar um passo adiante, pode-se dizer que são chegados os tempos. Então não é só agora, né? Nós temos isso em vários momentos históricos e principalmente neste momento da história da humanidade. Que tempos são esses, né? Os tempos de nós conseguirmos exercer aquelas aquisições morais que conseguimos arregimentar, guardar no nosso ser ao longo de sucessivas encarnações. É o tempo de se colocar à prova uma sociedade extremamente materialista, extremamente orgulhosa, extremamente narcisista, a fim de que estes bloqueios das nossas capacidades espirituais aos poucos vão dando passagem. Temos, sim, o direito de viver. Que capacidades seriam essas? Os instintos do espírito. Instintos do espírito nós poderíamos traduzir mais elevados do amor, da fraternidade e da compreensão. Para que, ligados também aos instintos da carne, porque estamos aqui, né, a maioria de nós encarnados, né, num corpo biológico, para que os instintos da carne estejam a nosso serviço e não nós ao serviço deles. Então nós vamos ver, meus amigos, que quando estando no estado da matéria, o nosso espírito, as nossas consciências que somos como espírito imortais, nós somos então, o nosso espírito, ele passa por um momento como que de compartimentação, de sufocamento pela carne, aonde nós temos uma discernir com a mesma facilidade que temos no mundo espiritual. Pois isso é um momento muito necessário para a nossa evolução. E nós temos então a noção, conforme os espíritos trazem a Kardec, de provas para uma transição para o mundo de regeneração, porque a ensina aquelas coisas que nós ainda não soubemos buscar por nós mesmos. Porque o nosso espírito ainda é um tanto infantil, um tanto primário na escala evolutiva. E ele precisa então da dor, do sofrimento, não para que nós fiquemos presos a um sofrimento masoquista, né, amigos? Mas para que através do contato com o momento, com as dores, com as dificuldades, nós possamos ser impulsionados à busca de solução. Pois nós somos aqueles seres que já em encarnações passadas nos comprometemos em atos benéficos, em alguns casos, em muitas ocasiões, né, em crescimento, em evolução, mas também nos comprometemos em casos de atos hediondos. Respeitar as nossas consciências, nem as consciências das pessoas que conosco conviveram. E todo esse está gravado no histórico do nosso espírito, naquilo que os psicólogos chamam pela a dimensão inconsciente do ser. Está tudo lá gravado. E como isso é um material que nos desarmoniza atualmente, aqueles atos hediondos, os assassinatos, as traições, até mesmo as invejas, as raivas, os egoísmos, é um material que vai nos desorganizando atualmente, que vai nos atrapalhando, que vai emitindo uma vibração deletéria. A bondade divina, olha só que importante, a bondade divina nos permite que nós possamos
reorganizar este material em novas vivências, em novas oportunidades, em que num novo corpo, em um novo contexto social, com elementos semelhantes, mas outros até mesmo antagônicos, talvez no mesmo grupo familiar, de novo com os mesmos filhos, ou então na posição de filhos daqueles, então, que antes foram os nossos filhos, na posição de empregados daqueles que foram os nossos subalternos, em posições diferentes e outras vezes semelhantes, nós possamos então colocar em prática aquelas potencialidades que nós já tínhamos, mas que nós nos utilizamos da forma equivocada. Então, muitas vezes, Deus nos deu o recurso material, o recurso da inteligência, o recurso de um cargo de responsabilidade em maior ou menor grau, de forma equivocada. Mas tínhamos capacidade para usar para o bem. E tínhamos até mesmo um impulso interior que nos levava a aproveitar aquela chance, e nós não soubemos. Então, a dor ainda é necessária para nos ensinar com maior, dar a oportunidade, nos impulsos, soluções que nós não soubemos ainda. Mas, meus amigos, lembremos que o que seria um fato lamentável, assim nós continuamos o nosso processo evolutivo. A nossa vida termina a vida espiritual. E diante de épocas como o coronavírus e tantas transformações, haver então esse sentido das dores e do sofrimento. Vamos ver aqui no livro, o Livro dos Espíritos, né? Em que no capítulo 6, capítulo chamado da Lei de Destruição, nós temos a seguinte passagem chamada Flagelos Destruidores, na questão 737. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? A resposta é para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um grau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causa. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em anos o que teria exigido muitos séculos. Vejam bem, para que se realize em alguns anos transformações pessoais que teriam levado séculos para que nós conseguíssemos em termos de coletividade. Então, esta pandemia, ela também tem um significado na história da humanidade. Vamos tomar todos aqueles cuidados que a Organização Mundial de Saúde vem nos alertando para tomarmos. A precaução para proteger a nossa existência física e a existência física da sociedade à nossa volta, pois esse é o nosso papel em termos de contato com a realidade. Porém, em termos espirituais, de nada adiantará nós passarmos por uma experiência dessa se nós não aproveitarmos a visita da dor para nos reorganizarmos internamente nas nossas consciências. Pois já passamos por muitos momentos sobre. Nós já tivemos muitas encarnações na bonança e no sofrimento. Aproveitamos devidamente estas oportunidades. Mas como Deus sabe que somos capazes, Ele nos dá essa chance como humanidade coletiva, chances que nos visitam de tempos em tempos, como foi a gripe espanhola, a peste negra,
como foram as guerras mundiais, como foram conflitos, doenças, como a cólera também, e tantas outras provações, a fim de que a nossa consciência possa conseguir, através da experiência, compreensões mais claras, mais severas. Vamos lembrar que Francisco, mesmo sendo um espírito mais elevado, se comparado ao nosso patamar, ele também sofreu chagas. Ele sofreu de cegueira, ele desencarnou através de um câncer. Barçanufo, no início do século XX, aquele ser humano dotado de grande amor, de grande mediunidade, que teve até mesmo contatos mediúnicos com o próprio Mestre Jesus, ele vem desencarnar da gripe espanhola, servindo, atuando, auxiliando pessoas através da sua farmácia homeopática. Vamos lembrar que os apóstolos sofreram perseguições e nem por isso são espíritos atirados ao ódio, ao desequilíbrio. Eu estou olhando aqui o horário, já vão preparando as perguntas, porque nos 10 minutos finais nós abriremos perguntas, né, meus irmãos? E eu vou tentar aqui me organizar com a tecnologia, ler aqui as perguntas de vocês para a gente poder debater. Então, no livro Transição Planetária, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, uma psicografia do ano de 2010, ele, junto às equipes de outros mentores espirituais, Ivon Costa, eles atendem a um chamado na espiritualidade para auxiliar as vítimas do tsunami que assolou a Indonésia e o Oceano Índico no ano de 2004, como todos nós ficamos sabendo, onde tivemos mais de 200 mil desencarnados em um ato só. E o que ele percebe no plano espiritual? Ele percebe que aqueles desencarnados estavam em imenso estado de sofrimento, e ele age ali então para auxiliar aquelas coletividades. Ele percebe que aquele fato é gerado pela espiritualidade, pois seria justamente aquelas calamidades que já eram esperadas para a transformação do globo. Eram aquelas vivências que nos auxiliariam a nos reorganizarmos psicologicamente e espiritualmente. Pois ele comenta, inclusive, que esses eram os tempos já preditos pelo apóstolo João no capítulo do Apocalipse, que quer dizer revelação, não é nenhum final de mundo, mas sim um período que seria precedido por uma felicidade maior no planeta Terra. Era uma transformação dolorosa, um momento então de concentração, um momento de realinharmos as nossas forças espirituais para nos utilizarmos dos melhores recursos do nosso espírito. E que aquele tsunami, junto do terrorismo, junto de outros atos hediondos, junto de outros cataclismas que ele fala que se daria logo em seguida no nosso planeta, e estamos vendo isso ocorrer, não é? Seriam então momentos que marcariam essa passagem, essa transição. Então nós estamos vendo que o mundo excessivamente exterior da nossa sociedade, não mais só ocidental, a nossa sociedade planetária, que está conectada demais aos excessos do prazer, ao mundo externo, que né, o papel da medicina, da física, da farmacologia, dos meios de comunicação, dos satélites, das espaçonaves, dos smartphones, que tem um papel muito importante, mas não podem ser uma ferramenta que nos prende ao excesso, que é utilizada não apenas como uma forma de nós nos externalizarmos, mas como uma externalização, uma extroversão que acaba se tornando fuga do mundo interno. Então, através da pandemia do coronavírus, de repente nós somos convidados a uma espécie de isolamento em que, na maioria de nós, estamos resguardados dentro dos lares, loucos por interagir, pelo abraço, pelo toque, pelo afeto, né? Pelo encontro na casa espírita, pelos nossos ambientes de trabalho, nossos ambientes de... Mas, por algum motivo, a vida está nos trazendo
o chamado para a introspecção. É o momento de revermos a nossa forma de viver no planeta. Pois o processo coletivo da humanidade, esse processo psicológico que vem se fazendo presente na humanidade, de uma forma ou de outra, ele reverbera no nosso mundo íntimo. Essa dor coletiva, meus amigos, ela não só é vivida com um sentido coletivo dessa reorganização, os espíritos têm falado então nesse pêndulo, essa forma de contrabalançar o excesso exterior e um chamado enérgico para olharmos para dentro, como isso vai reverberar nas nossas rachaduras pessoais, não é? Essa pressão do coletivo vai reverberar na rachadura da nossa estrutura psicológica do ser, para que cada um possa ver as suas questões. Os seus dramas familiares, os seus dramas psicológicos. A gente faça uma análise da nossa consciência para ver o que está de mais e o que está de menos. Para que a gente possa buscar o templo interno e abandonado, como nos diz a poetisa Alta de Souza, no livro Parnaso de Além Túmulo, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, em que as nossas preces mais sinceras são ouvidas no nosso templo interno e abandonado. E que é o momento, então, de nós nos voltarmos para dentro, também não. O nosso papel social é muito importante, e aí o papel do espírita, esse papel agora de estamos fazendo essa live também, de estamos buscando compartilhar conhecimento, nos fortalecer em nossos corações, mas olhando também para o nosso templo interno abandonado, como ela diz, a mais alta de todas as capelas. E as respostas mais lúcidas e belas vão nos fazer alegres e reformados, reenergizados, realimentados no nosso templo íntimo. Para que então o chamado da espiritualidade, que é um chamado alto, como nós falamos, não é alto aos ouvidos da carne, mas alto aos ouvidos do espírito, possam soar dentro de nós, nos convidando a vivências mais lúcidas, mais esclarecidas. Não estamos falando de vivências perfeitas, isso está longe de nós ainda, né? Mas conforme capacidades outras que podemos envergar. Porque é o momento, e agora a nossa última mensagem, agora para irmos para as perguntas, é o momento, meus amigos, de olharmos para como a coletiva está reverberando dentro de nós. Não podemos negar o princípio de realidade, pois estamos sim frustrados, não é? Nós não gostaríamos que isso ocorresse. É natural, meus irmãos, a frustração. Mas temos que ter um cuidado para que a dor frustração não se transforme numa outra dor. Porque existe a dor natural, aquela que nos fala do certo e do errado, o que vai me colocar em risco, o que não vai, não é? Se eu não tiver medo de atravessar a rua, eu posso daqui a pouco ser atropelado por um carro. Existe o instinto de sobrevivência. Mas existe também o medo desmensurado. Esse nós temos que ter um cuidado. Termos a psicosfera do planeta com o medo excessivo. Termos sim o princípio de realidade, obedecermos as regras da OMS, da Organização Mundial de Saúde, porque não é uma é uma imposição da vida que nos traz esta provação e essa expiação a nível coletivo, a nível de humanidade, não é? Então nós não podemos negar essa imposição que o nosso ego, o nosso eu não gostaria de estar vivendo, mas a vida está nos convidando para isso. Nós temos que ter uma resignação ativa, uma resignação positiva, mas cuidar com o medo excessivo, a contaminação do medo excessivo, que pode nos levar a 3 possibilidades. Nos apavorarmos e passarmos a encarar a vida de um ponto somos espíritas, reencarnacionistas, mas se essa dor não tivesse sentido, né? Como se por acaso viermos a desencarnar, o que é lamentável, mas como se isso fosse ser o fim, então temos que ter cuidado com isso. Em segundo lugar, contaminados pelo apavoramento coletivo, nós podemos o mito do herói, a gente se acha herói, super-homens e super-mulheres, a Mulher Maravilha, o Batman, o super-homem, então a gente quer andar na rua como aquele antigo personagem do rádio, o Papael, né? Eu vou fazer isso e nada vai me acontecer, né? Então é uma fantasia, meus irmãos, é o pensamento mágico, em que estamos frustrados com isso, então vamos sair na rua como se nada tivesse acontecido. E daí nós vamos lesar, inclusive, os nossos irmãos, né? E uma terceira possibilidade
essa, no meu ponto de vista, é uma das mais... Vamos cuidar com as teorias conspiratórias. Vamos cuidar com a projeção da sombra, onde nós esperamos culpados em todas as atitudes. Que o ser humano pode falir, que podem existir fatos hediondos, mesquinhos, né? Olha, isso não se duvida. Mas este é o chamado que os espíritos já falavam nessa época de transição, que haveriam calamidades. Haveriam os flagelos coletivos, conforme já está escrito desde 1868 no livro A Gênese de Kardec, que a partir do advento do Espiritismo se acelerariam os fatos dificultosos, os momentos delicados para aprimoramento do ser e crescimento da espiritualidade. Desde lá houveram 2 guerras mundiais, uma guerra fria que quase levou o mundo a uma guerra nuclear, e houveram tantas outras pandemias como essa que está ocorrendo agora. Então já era esperado, né? Com conspiração, sem conspiração, o problema é o ódio, pois se há algo que já... A peste negra, que foi a maior pandemia do planeta, que se iniciou no século V e veio até os últimos séculos, agora há pouco, né? O ápice foi na Idade Média. Mais do que isso, o ódio, meus irmãos. O ódio mata muito mais. O ódio é o que vai separar o joio do trigo. Estamos sendo convidados a amar em tempos doloridos. E o espírito, independente da sua religião, ele cresce nos momentos de dor, porque são momentos rápidos, são momentos muito fugidios, em que nós somos convidados a rever aquilo que nós já fizemos de errado em outros momentos. Meus amigos, estou aqui passando um tempo, vamos deixar esse tempo final para alguma... Opa, desculpa amigos, acho que perdemos aqui a conexão, tá? Vocês não reparem aqui no ambiente, agora eu estou no quarto das crianças, né? Amenizando o clima. Boa tarde, Alexandre. O sofrimento é uma experiência que nos convida à reflexão de nossa distância de amor. Como podemos hoje avaliar internamente quanto esse afastamento? Ótima pergunta, né? Aí é o nosso foro íntimo, né, amigos? Nós talvez não possamos avaliar completamente o quanto estamos afastados. Vamos buscar nos nutrir dos recursos saudáveis, das personalidades sadias, né? Desde aqueles mais... Opa, voltamos. Vamos buscar nos nutrir dos exemplos sadios, né? Desde os mais simples, de pessoas desconhecidas, mas que agem através da fraternidade, até aqueles mais marcantes, né? De Gandhi, Bezerra de Menezes, os espíritos que amam mesmo nos momentos difíceis. E nos nutrindo dessas personalidades, vamos buscar o silêncio íntimo. Não há quem não seja convidado, né, meus amigos? Nós somos, né? Acabamos, através do nervosismo, através do apavoramento, projetando nos outros os culpados. É a projeção psicológica da sombra. Então vamos ter um cuidado, vamos fazer um silêncio íntimo e vamos tentar nos reorganizar para entender o que está faltando dentro de nós. Vamos tentar melhor aproveitar isso, mesmo que nós não tenhamos a resposta total. Porque aí estamos falando do mistério. E Carl Gustav Jung, o psicólogo suíço, ele já nos falava que nós temos que respeitar o mistério. O que é o mistério? Ele ocorre através do medo, do apavoramento, né? Pois o vírus ele é invisível. O futuro, nós não sabemos o que vai ocorrer no futuro. Às vezes a gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a 1 ou 2 semanas aqui no Brasil, e no mundo. Nós temos que respeitar o mistério. Respeitando, o nosso apavoramento diminui e a religiosidade, ela é um dos fatores positivos do mistério. Pois ela fala de um mundo inefável em que a gente não conhece tanto, por mais que a gente ganhe conhecimento. Então nós vamos respeitar tudo. Isso nos traz humildade. Então é um convite, né? Vamos ver o que mais. Eu acho que dá tempo de mais uma pergunta. Estamos bem na hora do encerramento, meus amigos. Vamos tentar... Eu acabei deixando as perguntas, né? Eu não sei se passou mais perguntas, porque eu não consigo passar aqui as falas. Eu estou tentando aprender, né? Alguém quer fazer mais alguma pergunta final aqui? Para a gente responder rapidamente? Acho que não, né? Opa, coloquei aqui a câmera, pronto, voltei, né? Meus amigos,
Agradeço infinitamente a bondade de vossos ouvidos, porque vocês permitem que neste momento eu esteja, de alguma forma, como servidor, me adentrando no lar de vocês. Perdoe-nos as nossas incapacidades, mas pretendemos todos nós agir que ressoa sobre as nossas consciências, que é a mensagem de Jesus, através de Kardec, do Espiritismo e de tantos outros mensageiros da luz. Meus irmãos, vamos nos utilizar do recurso da oração. São tempos graves e tempos difíceis, mas lembremos do universal e lembrando que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos voltando aqui o sinal, atravessam o planeta e tocam o coração de pessoas boas e pessoas más. Não importa. Nós tocamos as consciências através desta responsabilidade que temos sobre nós mesmos e sobre a família humana. Vamos utilizá-la com sabedoria. Mesmo que nós não tenhamos todas as respostas da vida, meus amigos, não importa. Vamos buscar refletir Deus em nossos corações. Este é o nosso recado. Um abraço aos nossos irmãos de Tramandaí. Assim que possível, vamos buscar nos encontrar materialmente também, né? Estou louco para isso, né? Para podermos estar juntos, não apenas através da internet, esse valioso recurso, mas também através da convivência física no mesmo ambiente, né? E vamos buscar nos informar dentro das palestras que há de Divaldo Franco, de Alberto Almeida, de tantos outros que estão aí através da